Vamos à primeira. Passamos para a primeira comunicação do Vítor Alevato do Amaral, Joyce e a tipografia. Olá, boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com o Gabriel, com a Juliana. Eu tenho um texto que eu intitulei Joyce e a tipografia. Para mim, toda a questão visual, toda a preocupação de Joyce com o visual nos seus textos é uma preocupação de um escritor que pensa no trabalho do tipógrafo, né? Alguém que desde o início, inclusive, lança desafios àquela altura para o trabalho do tipógrafo, né? Talvez até por isso o tipógrafo que foi responsável pela impressão de Ulisses tenha ficado assim tão famoso, né? O que costumam chamar de Darantiere, mas que na verdade é o Darantiere, porque a verdade era bem italiano, embora ele trabalhasse na França. Então, é sobre isso que eu queria falar, sobre essa consciência do Joyce, da tipografia e o reflexo disso, né, para a criação de uma dimensão visual importante na sua obra. São muitíssimos os exemplos que eu poderia dar, e eu realmente vou ter que me ater a alguns poucos. Vou ler um texto curto, depois compartilho minha tela para mostrar algumas imagens. Joyce foi sempre um escritor preocupado com os aspectos visuais de seus textos. A mancha deixada pelos caracteres e a presença de desenhos e siglas nas páginas demonstram o cuidado do escritor com a dimensão visual da sua obra. Não que Joyce fosse amante da arte contemporânea ou de pintura especificamente. A título de curiosidade, um pouco também, ele passou pela Paris dos anos 20 e 30 sem dar atenção ao que Picasso e tantos outros andavam fazendo. O amigo de Joyce, Arthur Power, nos fez saber que, eu cito, sua atitude não era diferente da de outros homens de letras que viam a pintura como uma arte inferior. A música o interessava, mas não as artes plásticas. E ele também diz que, em geral, ele não estava muito interessado na arte moderna que causava sensação em Paris. Picasso, Matisse, Braque eram nomes aos quais ele nunca parecia dar atenção. Bom, fim da citação. Para além de algum preconceito, era o movimento no tempo que lhe interessava, sobretudo. O teatro, a literatura, a música, o cinema. A ocupação do espaço da página provoca movimento. A visualidade evoca a dança nas páginas de Joyce. Os elementos do texto se movem em diferentes direções. A simples separação entre as artes do tempo e do espaço não lhe serviria por muito tempo. O movimento, para Joyce, não poderia existir a não ser na conjunção do audível e do visível, pois a modalidade do visível pode ser enfrentada, mas não suprimida, sendo ela inelutável, como pensou Stephen Dedalus em Proteus, o terceiro episódio de Ulisses. Se em fins de 1902, o Joyce, representado por Stephen Dedalus em Um Retrato do Artista Quando Jovem, ainda pensava que, eu cito, uma imagem estética se nos apresenta no espaço ou no tempo, o que é audível se apresenta no tempo, o que é visível se apresenta no espaço, fim da citação. Numa leitura mais simples, né, do Laocoonte de Lessing, depois, mais tarde, o Joyce / Stephen de Ulisses, mais experiente, concluirá que essa separação não atende às necessidades de uma arte mais completa. Ele, então, Stephen, em Ulisses, cito, fechou os olhos para ouvir as botas esmagarem em estalos, sargaços e conchas. Ele, então, também determinou a si mesmo, feche os olhos e veja.
enquanto ele caminhava pela areia, no tempo e no espaço. Cito de novo. Um muito pequeno espaço de tempo através de muitos pequenos tempos de espaço. Então, há uma reflexão sobre tempo e espaço, sobre o audível e o visível em Joyce, daquele, digamos assim, Joyce ainda à altura do retrato, do artista quando jovem, e de um Joyce mais experiente que vai fazer uma leitura muito mais interessante dessas duas dimensões do texto, desses dois sentidos. Joyce pensava em como o texto apareceria na página e revisava o trabalho do tipógrafo, que ele sabia ser o que materializava o texto. Ele, assim, pôde demandar do leitor o mesmo interesse pela forma que dependia da tipografia, e cujo fruto, o livro, o leitor poderia folhear para frente e para trás a seu bel prazer, como escreveu o crítico Hugh Kenner, que ainda observou o seguinte, cito, Homero falou e cantou, mas não se debruçou sobre o manuscrito. Joyce, porém, debruçou-se sobre um manuscrito preparado por um tipógrafo e revisou atentamente provas de galé e também provas de páginas. No ensaio Um Retrato do Artista, de 1904, lemos o seguinte: Nosso mundo, mais uma vez, reconhece seus semelhantes principalmente pelos tipos de barba e polegadas e é geralmente alienado daqueles seus membros que buscam por alguma arte, por algum processo mental, mesmo que não tabulado, liberar dos pedaços personalizados de matéria aquilo que é seu ritmo individualizante. A primeira ou formal relação entre suas partes. Mas para estes, um retrato não é um documento de identificação, é antes a curva de uma emoção. É um trecho do ensaio Um Retrato do Artista quando jovem, não do romance Um Retrato, perdão, é um trecho do ensaio Um Retrato do Artista, simplesmente, né? Não do romance Um Retrato do Artista quando jovem. Né? Joyce vai trabalhar em cima desse primeiro ensaio para chegar ao romance Um Retrato do Artista quando jovem. E já nesse ensaio né, de 1904, quando Joyce tinha 22 anos, além da inegável beleza da imagem criada pela curva de uma emoção, que nos permite entender que o retrato a que Joyce se refere não é fixo, mas se transforma constantemente pela emoção do artista, que ademais surpreende por esconder algo que até então estava depois da curva. Joyce empregou o artifício de estimular a latência de sentidos menos óbvios nas palavras. Essa latência de sentidos aqui nesse trecho é muito interessante. Reparem que ele usa tipos, barba, polegadas e tabulado. Né? São todos termos da tipografia. Isso, você vê que Joyce, ainda jovem, ele já está fazendo alguma coisa que ele vai fazer em Finnegan's Wake depois também. Né? Você lê o texto e diz assim, tá, barba, é o sujeito de barba, mas também a barba parte do corpo do tipo. Né? Aí vem a polegada, que é o tamanho, vem a própria palavra tipo, né, que ele usa character, tabulado. Quando você vê, você está imerso no mundo da tipografia. Habilmente, Joyce faz isso. Eu quero passar, então, a compartilhar a tela para mostrar a vocês. Vejam só aqui, por exemplo, essa parte do tipo é a barba. Né? Então, Joyce usa muito bem esses termos. Né? Fiquem enquanto eu leio com esse poema. Na poesia de ocasião, encontramos exemplos de como Joyce utiliza as possibilidades da tipografia para enfatizar a dimensão visual de seus poemas. Isso ocorre mais acentuadamente em dois poemas de ocasião. Esses poemas de ocasião são os poemas que eu acabei de traduzir agora, num trabalho aqui em forte parceria com a Juliana, vai sair pela Syrinx em breve. Vitor, a tela não entrou. Não entrou? Não. Vitor, a gente não está vendo que você começou a compartilhar, mas não, talvez
Tira e põe de novo. Tá, tirei. Vou entrar de novo, vamos lá. Compartilhar a tela. Cliquei. Compartilhar. E agora? Ainda não. Uai. A gente Mudar testou. o modo de... Mudei aqui o Gallery View aqui da minha tela para ver se isso muda alguma coisa. Vamos de novo. PowerPoint. Compartilhar. Não? Engraçado aqui, parece que eles estão compartilhando a tela. O Arthur nos avisa aqui que é preciso entrar e sair de novo na sala quando acontece esse bug aí. Mas... Você quer que eu faça isso? Faço isso, Juliana, então, ou não? Faz isso. Vai Tá. rapidinho. Tá bom. Como eu... Que acho que a gente precisa ver as imagens, né? Sim. É o Zoom. Eu pausei o cronômetro dele aqui, viu, gente? Parece que o Vitor voltou, mas... Oi, voltei. Voltei. Voltou, mas o problema permanece, Vitor. Você pode concluir a fala, se for possível, e aí depois, quando você terminar, você me manda, que aí no final a gente mostra as imagens. Acho que é uma saída, tá? Tá. Se for... Bom, a minha apresentação era totalmente dependente das imagens. Mas tudo bem. Quer me mandar e você termina no final? Aí a gente projeta, a gente Eu passa para o... realmente não consigo entender o que aconteceu. A gente testou tudo, abriu e agora não abre. Quer dizer, não abre, não... Não funciona mais. Vamos fazer assim, então, gente, uma medida rápida. Você tinha 5 minutos, Tá. guarda tudo que o Vitor falou. Eu vou passar para a fala do Rafael, então. Enquanto isso, Vitor, você me manda um e-mail Tá que eu bom. abro aqui e Te compartilho mando pelo para você. WhatsApp. Isso. Ou por e-mail, tanto faz. Tá bom. Então, um momento de suspensão joyciana aqui no tempo do desenrolar. O Rafael já chegou também. Vamos passar para a apresentação dele, que se chama O que pode uma linha? Poesia e expressão na caligrafia japonesa. O Rafael tem 15 minutos, vou contar o tempo aqui.
Vitor, pode descompartilhar a sua tela, porque nós estamos travados nela ainda. Obrigada. Ok, gente. Boa tarde a todos vocês, né? Agradeço, né, a presença de todo mundo. Eu vou falar sobre caligrafia japonesa e algumas coisas do que pode essa linha caligráfica, né? Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, sim? Ou será que também está com problema aqui? Mesmo problema. Mesmo problema. Então, Não acho dá que para não... ver. Vou até experimentar compartilhar como screen, como a tela inteira. Agora vocês veem ou não? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, essa é a dica, né? Eu estou compartilhando ela inteira, né? E não só a janela do aplicativo. Então, assim, o que pode uma linha, né? Poesia e expressão na caligrafia japonesa, né? Assim, basicamente o que eu vou falar, né? A gente tem uma questão da linha, né? Na caligrafia chinesa e na caligrafia japonesa, ela é super valorizada como a essência dessa prática, né? A linha que carrega os sentimentos e a pessoa, né? Que está escrevendo. E eu vou falar também de algumas mudanças no pós-guerra do Japão, em que a caligrafia ela passa de uma arte que era voltada para a educação e para o autoaperfeiçoamento, para uma arte da linha, ou seja, de você ter a consciência de que você expressa uma caligrafia por essa linha. O que significa que muitas vezes, né, vai ser mais importante você expressar a linha do que, por exemplo, as pessoas conseguirem identificar o que você está querendo passar ali, o que está escrito, né? E uma coisa também que eu vou considerar é assim uma possível contribuição, né, a caligrafia oriental, né, para a gente aqui no Brasil, que a gente chama de alfabeto Shō, que na verdade é você usar a filosofia e a prática da caligrafia japonesa usando o caractere romano. Então, que caligrafia japonesa é essa, né? Então, é mais fácil a gente pensar que caligrafia não é essa, não é uma caligrafia que você vai melhorar a escrita, também não é uma caligrafia zen, né, que te pede um estado altíssimo ali, né, de iluminação para que você consiga fazer os caracteres. E tampouco é, né, embora muito interessante, essa caligrafia que a gente vê presente meio que nos mangás. Por exemplo, aqui a gente está vendo onomatopeias que são bárbaras, né? Isso só daria um trabalho. Para vocês saberem, aqui no Japão a gente tem sons específicos aqui, né, que significam, por exemplo, som de usar algo para escrever, som de derrubar algo, né? Assim, imagina o poder da palavra aí no caso, mas também não é dessa caligrafia que eu estou falando, né? Eu estou falando de uma caligrafia que é feita a pincel, que é feita, né, com papel, e no Japão a gente tem 5 palavras, né, que se referem à caligrafia japonesa, e no Brasil a gente conhece mais essas Shodo, Shō e Shuji. Shuji tem a ver, né, com essa caligrafia que é mais escolar, que é para você aprender realmente a fazer o ideograma da forma correta. Shodo é um termo mais conhecido, né? Então, Shō é escrita, Do é caminho, é uma das artes do caminho, então elas têm uma influência zen, e exatamente, né, por conta disso, ela valoriza o momento presente. Então, não pode ser corrigido, não pode ter retoque. Então, você precisa estar completamente imerso e presente nisso. E é uma arte tradicional que valoriza textos clássicos bem antigos, né? E a gente tem essa última palavra Shō, né? Que é uma palavra que começa a ser mais usada depois da Segunda Guerra, né? No pós-guerra, que é a palavra que designa uma caligrafia artística pessoal contemporânea, né? Ela se fundamenta no Shodo, mas ela leva a caligrafia para uma outra perspectiva. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui a gente está vendo, né, por exemplo, na China, né, que tem todos os textos clássicos, uma tradição de escrita muito antiga, e essa escrita ela vai para o Japão, né? O Japão absorve, né, e ele honra toda essa tradição de clássicos, né? E ele lança algumas coisas próprias, por exemplo, como o kana que a gente está vendo aqui, que é uma coisa bem própria do Japão, né? Então adiciona essa ideia da caligrafia oriental, e depois no pós-guerra essa ideia de uma caligrafia ainda mais expressiva.
Showa Hitonaro é uma frase, né, que quer dizer que a caligrafia é a pessoa, ou seja, ela é tão importante, né, no sentido de, assim, cada caligrafia é uma pessoa e cada pessoa vai ter a sua própria caligrafia. Só para a gente ter uma ideia, isso daqui, né, são fotos do local em que eu faço caligrafia, antes da pandemia, né? O Gabriel, que vai apresentar depois, já esteve aqui, né? A gente já teve num projeto juntos, foi bem bacana. E aqui só para a gente ver essa diversidade, né? Tudo isso é caligrafia, ou seja, aquela ideia de que uma pessoa faz uma caligrafia própria, a gente consegue ver nesses resultados, né? Que são tão diversos, né? Mas todos são caligrafia japonesa. Falar um pouco, né, do que é essa matéria-prima, né? Então, a gente pode ter ideogramas que são pictográficos, ideográficos ou complexos. Então, por exemplo, os pictográficos, eles vieram a partir de um desenho original que lembrava, por exemplo, o Rito Pessoa lembrava uma pessoa. A montanha parecia, né, o desenho de uma montanha. Ideográfico, aqui a gente está vendo, né, Ni, 2 tracinhos, San, 3, o E, o tracinho fica em cima, né? Shita, o tracinho fica embaixo, significando para baixo. E eu posso ter a combinação disso, por exemplo, 2 árvores, Hayashi, bosque, né? Sol e lua da Mei, claridade, e Ma, que é um portão, né, com um sol no meio, é intervalo. Esses são os 4 materiais que a gente usa, né, que são básicos, então a tinta, o recipiente aqui, o suzuri, o pincel, né, e o papel, né, que dão diferentes efeitos e são combinados. E assim, falando um pouco da linha, né, ela é super importante desde a China, né, porque ela é aquilo que considera, né, que traz vida à caligrafia, né, então ela deve ser escultural ou tridimensional, né, então assim, é uma coisa que a gente pega muito, né, quando faz a caligrafia, que você tem que estar concentrado, porque à medida que você está traçando o papel, né, você está riscando essa superfície com a tua vida ali, de certa forma, com a tua expressão. Esse daqui é o caractere, o ideograma, né, de Ushiboi. Uma vez eu fiz um ideograma, né, e um professor do Japão, ele viu esse meu ideograma, minha caligrafia de boi, que era mais ou menos isso que a gente está vendo aqui, só que eu fiz de uma forma bastante expressiva. E ele olhou essa caligrafia e ele falou, esse é um boi triste, né? E o que é mais incrível é assim, se você olhasse por fora, ele seria super expressivo, selvagem, com força, né? Mas o meu sensei, né, esse do Japão, ele falou que era triste. Só que ele falou isso para mim e ele não sabia que quando eu fiz esse boi que era super expressivo, né, eu estava vivendo um momento de profunda tristeza, né? E eu usei a caligrafia para tentar superar essa tristeza, né? Para a gente ver que uma linha de caligrafia, ela realmente, né, na sua materialidade ali na composição, ela de alguma forma ela consegue transmitir, né, mais coisas além do que é visível. E a gente tem elementos também do espaço, aqui a gente está vendo o espaço em volta, o Yohaku, né, o Ma, né, Yohaku é esse espaço em branco ao redor, e, na verdade, a gente, na cultura oriental, a gente vê, né, o preto e o branco, eles se complementam, né, e tem a ver também com o conceito de Ma, né, desse tempo e espaço, que é um vazio, que é potencial e que está na maior parte das artes no Japão. Aqui só para vocês verem a minha sensei aqui fazendo a caligrafia, né? Ela usa toda uma força, uma coisa bem pessoal, com 2 pincéis, tem todo um trabalho de corpo para gerar aqui essa obra. E falar para vocês um pouco, né, no Japão, na Segunda Guerra, né, no pós-guerra, a gente tem essa passagem que eu comentei para uma caligrafia que era mais expressiva, né, que vai receber uma influência zen, uma influência budista. Então a gente já tinha uma caligrafia que era muito pessoal anteriormente, né, com valores zen, como a gente está vendo aqui, com muita força e expressão. E a gente tem também alguns antecedentes, né, aí no século XIX para o XX, né, que tem a ver, por exemplo, com a transformação do Japão, né, no período Meiji, que é um período que ele estava fechado e de repente ele abre e ele começa a querer se modernizar, né, ele está em contato com as potências estrangeiras, né, e modernizar muitas vezes significa abandonar as tradições, né, ou descobrir coisas novas. A gente tem uma porção
de personagens aqui, com Sakabe Meikaku, Hidai Teirai, né, que vão ajudar, né, nessa ideia de que uma caligrafia ela pode ser mais pessoal, ela pode ser mais expressiva como uma arte da linha. Esse daqui é um exemplo clássico, né, de raio. Aparentemente, a gente dá uma olhada, isso não parece caligrafia, né? Isso causa muito espanto naquele período, porque, na verdade, né, não parece nada chinês ou japonês, mas Hidai Nankoku, o autor, o calígrafo, ele tinha se aproveitado, né, de caracteres antigos que a gente está vendo aqui para representar, ou seja, aquela ideia de que uma linha pode representar algo mais profundamente. Esse daqui é um exemplo... 5 minutos, né? Rafael. Eu estou contando minutos. aqui. Aqui a gente está vendo, né, um exemplo, né, de Ai, Amor, né? Na verdade, é uma história muito interessante, porque, assim, essa representação, ela lembra Shiná, mercadoria, né? E isso causou muito problema, né, nessa exposição que ele tinha submetido esse trabalho, porque eles queriam, o júri queria que chamasse Shiná mercadoria, e o autor falou, não, é amor, né? Porque ele tinha feito essas linhas caligráficas observando o neto aprender a engatinhar, e daí aqui faz todo o sentido, né, a gente ver essa representação. Bom, a gente tem essa ideia, né, de uma caligrafia que começa a se expandir e a não se prender exatamente ao que você consegue ler, mas ao que eu quero me expressar. Isso daqui é um trabalho, né, da cena de rã iniciando hibernação. A gente está vendo aqui, né, um hiragana representando o rã, né, repetidamente, está saltando e está iniciando a hibernação de uma forma bastante interessante, porque vai sumindo aqui no vazio. E daí queria mostrar para vocês, né, que na verdade a gente consegue fazer uns paralelos dessa questão de legibilidade, por exemplo, né, com a caligrafia ocidental abstrata, né, mas também no design gráfico, por exemplo, com Wolfgang Weingart, com David Carson depois, em que eles começam a mostrar que mais importante do que você conseguir ler é uma certa atmosfera, né? Daí vou passar para vocês, esses são exemplos de caligrafia japonesa, aqui uma influência da chinesa, né? E isso, eu acho que é a contribuição brasileira, essa ideia de que você pode ter caracteres romanos com o Shodo, né? Esse é um trabalho japonês, mas aqui vocês podem ver depois, está escrito Big Bang, né? Que tem tudo a ver com essa explosão. A gente vê um B, vê um I, vê um G, né? E é uma coisa que a gente considera aqui no Brasil como pode ser potencialmente a nossa contribuição a essa grande história, né, da caligrafia oriental. Esse é um trabalho japonês também, né? Então, o que pode uma linha, né? Essa ideia de que uma linha pode expandir, né? Essa ideia do que a gente pode mostrar para as pessoas, do que a gente pode expressar, né? Então, isso é um trabalho do meu sensei, está escrito continuidade, né? Também aqui pela caligrafia japonesa, trabalho da Lissa, né? Uma artista também daqui, está escrito dança aqui, então praticamente ela pega, né, o D, o A, o N, o cedilha e o A e transforma num novo ideograma. Isso o trabalho da Cissa, né? O trabalho da Cissa está presente, né? Aqui é um dos trabalhos selecionados, aqui com Haikais, que ela faz também. O trabalho da Lita, né? The Tiger, he destroys his cage, yes, yes, the tiger is out. Isso também está presente, também é bem interessante, é a ideia do Shodo. Esse daqui é um trabalho meu, né? Daí também a ideia foi ter a diversidade de Tóquio, né? Um trabalho para a Biblioteca da Fundação Japão. Isso é a letra do Triste Loucomar, do Francisco Elombre, né? Tudo aqui é romano, né? Porque é mais importante a expressão pela linha. Isso é Vale do Jucá, né? Do Ciba, também aqui tudo é um trabalho bem comprido, né? Isso daqui é só um recorte. Também aqui fiz com rena e fiz em tecido. Esse trabalho é da Sônia Uchiyama, que está na oficina, né? Tem mais 3 apresentações no trabalho chamado Paranoia, também é gigante isso daqui, né? E daí, assim, só para a gente pensar, né, para finalizar essa ideia, né, de que uma caligrafia origina na China, ela vai para o Japão acrescenta coisas, o Brasil absorve China e Japão, e agora a gente tem essa possibilidade, né, de criar, de desenvolver esse alfabeto Shô para as pessoas, né, e de estimular para que as pessoas façam essa caligrafia, elas comecem a se expressar dessa forma, sem que você precise da língua, tá? Então, obrigado, gente.
né? Eu sei que eu pulei bastante coisa, mas pelo menos deu tempo. Obrigada, Rafael, muito bom mesmo. Obrigada pela precisão temporal. Vitor, você acha que a gente pode voltar? O Caio já baixou o seu slide? Pode. Então, ou você preferir... Como você preferir. Então, vamos terminar Tá. o que a gente começou, né? Gente, eu só vou pedir licença porque eu estou em aula, né? Eu estou no intervalo das aulas, eu preciso mudar de sala, né? E eu vou começar, então vou pedir desculpas para vocês e vou me retirar, mas eu logo depois, tá bom? Obrigado, gente. Já vou. Valeu, Rafael, demais, muito bom. Legal, Rafael. Gabriel. Bom te ver. Obrigado, Quer gente. tentar do jeito que ele fez ou já pede para o Caio colocar? Melhor ele colocar. Caio, então... Eu já até fechei aqui o arquivo. Caio? Ele está colocando. Tá. Agora travou o dele. Deixa eu ver do meu, vai. Agora sim, agora eu vejo. Obrigado. Beleza. Pode passar esse, que era só o primeiro mesmo. Só preciso descobrir como. Próximo, por favor. Então, esse era o que eu tinha tentado mostrar, né? Mostrando um tipo, como uma das partes do tipo é justamente a barba, né? Então, é aquela barba, o tabulado, o tipo, né, que o Joyce tinha usado no ensaio dele de 1904, tá? E a polegada, né? Pode avançar, por favor, Juliano. Isso, então eu tinha comentado também que os poemas da ocasião de Joyce não foram ainda traduzidos para a língua portuguesa, mas em breve teremos a edição pela Syrinx, e esse é um dos poemas do Joyce que eu traduzi, e a gente vê como ele trabalha a mancha, né? E como ele exige do tipógrafo. Na verdade, o que teria acontecido se ele tivesse levado isso a um tipógrafo, né? Porque há tracinhos, isso é uma paródia que ele faz de parte dos cantos do Ezra Pound, né? Na verdade, ele não está falando de nada muito importante, aqui ele está falando do calor, de como ele não queria ter que, enfim, pousar de novo para o retratista dele e do pai, né? Tanto que ele termina o poema com um pedido de desculpas ao senhor Ezra Pound, né? Mas aqui a gente já nota como é muito visual. O Joyce está muito preocupado com como esse poema vai aparecer depois impresso, de fato, na página. A próxima, Juliana, por favor. Esse aqui é interessantíssimo, porque Joyce vai trabalhar com o espelhamento, né? E com o reposicionamento das letras. É um poema que ele escreve que entrega a HW, que no caso aqui é a Harriet Weaver, que era uma pessoa, enfim, que praticamente durante muito tempo sustentou Joyce e a família com o dinheiro que ela tinha para permitir que Joyce se mantivesse escrevendo, né? E, em algum momento ele escreveu para ela um poema, e esse poema que trata do LB, o LB aqui é o Leopold Bloom, no poema, ele colocou como uma espécie de dedicatória em um livro, e curiosamente deixou solto no livro
que deu a ela, datilografado, né? Não há, pelo menos até onde eu sei, sinais hoje desse pedacinho de papel, né? Eu não consegui encontrar e nem vi reprodução disso, quer dizer, foto disso. Mas Joyce tinha muito hábito de assinar poemas com JJ. E aqui ele usa o JJ, mas ele usa criando um efeito de espelhamento, ao mesmo tempo de cabeça para baixo, né? E põe uma notinha, né? Esses J's maiúsculos representam o dançarino chutando os balões da impostura para o céu da enganação. É um poema de 1928. Eu fiquei aqui imaginando que Joyce pode ter feito isso à mão, ele pode ter posto esse JJ, que na verdade não está só de cabeça para baixo, ele está de cabeça para baixo e espelhado, e o espelhamento é uma coisa importante, depois a gente vai ver para o Joyce. Então, ele pode ter feito isso à mão, mas eu também imagino que ele possa ter retirado a folha da máquina de escrever e a recolocado de cabeça para baixo. Se você usar de cabeça para baixo, você tem exatamente esse tipo de JJ, né? De cabeça para baixo e espelhado. A grande questão é o desafio que isso impunha para um tipógrafo na década de 20, 30. Né? Eu realmente ainda não sei se certos problemas eram evitáveis ou não. Né? Passando agora para Ulisses, em Ulisses são muitos os exemplos a serem discutidos. Vou dar atenção ao caso do capítulo 7, Éolo, que, transcorrido dentro da redação de um jornal, se apresenta visualmente como se dividido em matérias jornalísticas. Essa é a primeira página da primeira edição. A gente nota os negritos, né, as caixas altas. Então, Joyce queria dar a impressão, de fato, de matérias jornalísticas, né? Esse aspecto visual, novamente, muito importante em Ulisses. Pode passar, por favor, Juliana. Leopold Bloom, antes de sair da redação, já tinha observado o trabalho do tipógrafo, que dispunha os tipos de trás para frente. E aí vocês leem comigo. Ele se deteve em sua caminhada para observar um tipógrafo distribuindo tipos com minúcia. Lê primeiro ao contrário, faz rápido. Deve exigir alguma prática nisso. Bom, isso é um monólogo interior em ação, né? O Bloom pensando, né? Deve exigir alguma prática nisso. Isso é o Bloom pensando, você não está dizendo, está pensando. E ele olha, a gente sabe que ele olha, né, para o que o tipógrafo está fazendo, e ele nota os tipos de trás para frente. Só que o ponto é que se o tipógrafo de fato tivesse utilizado os tipos dessa forma, ninguém leria o texto, porque ele deveria... Por favor, Juliana, dá mais um toque, por favor. Assim, perdeu, o espelhamento se perdeu no slide. No meu estava, e aqui se perdeu. Se você der mais um toque, talvez, não sei. Enfim, melhor deixar aí. Enfim, não, aí. Não, no próximo. Aí. Aquele efeito de espelhamento que o Bloom viu, ele não conseguiu reproduzir, ou melhor, ele não, né? Quer dizer, provavelmente, eu entendo, o tipógrafo não conseguiu reproduzir, porque deveria ser uma espécie de erro, né? Na verdade, o Bloom vê o que o tipógrafo está vendo também, e que ele vai depois chapar, mas não havia, provavelmente, meio mecânico, tecnológico, né, para fazer isso. Então, isso aqui seria, de fato, né, o que ele deveria ter visto. Né? Não simplesmente a palavra de trás para frente, mas em espelhamento. Agora, ele apela para o leitor, né? Ele apela para que o leitor tente imaginar isso. Em Finnegan's Wake, a aventura se radicaliza. Em 3 minutos, Vitor. Ok. Em Finnegan's Wake, a aventura se radicaliza. Vamos olhar um exemplo do capítulo 10, ou segundo capítulo do segundo livro de Finnegan's Wake. É o último slide. Esse. Vejam só. É uma página, a gente vê que tem nota marginal, maiúscula, itálico, né, diferentes tamanhos. Pode passar, Juliana. Isso. Embaixo, as notinhas de rodapé.
uma dessas notinhas de rodapé, a segunda notinha, por favor, Juliana. Vejam só o que diz. Oh, evil cool in the soul and his how. Na verdade, é o espelhamento. Na verdade, é oh, love, look in the glass and see how. Só que, mais uma vez, ele usa... Aqui é interessante porque ele trabalha com isomorfismo, né? Porque ele usa a palavra espelho e tenta mostrar esse espelhamento, que ele não consegue, de fato. Tenho a impressão de que é uma espécie de impedimento, de insuficiência técnica, né? Da tipografia mesmo. Talvez o próximo, Juliana, não sei se vai aparecer espelhado aqui ou se vai acontecer a mesma coisa. Não apareceu de novo espelhado, se perdeu aí, de repente, do meu computador para o seu, né? Então, para finalizar, cabe uma nota sobre o Joyce, poeta. Pode até interromper o compartilhamento, se quiser, Juliana, obrigado. Cabe uma nota sobre o Joyce, poeta. O crítico Robert Scholes, no artigo de 1965, James Joyce, poeta irlandês, arriscou, cito, creio que possamos dizer com segurança que Joyce começou e terminou sua carreira literária com o desejo de ser um poeta irlandês. O crítico adotou poeta para se referir a Joyce como um escritor para quem, cito novamente, o conceito de poeta irlandês, sem dúvida, evoluiu consideravelmente, começando na noção de alguém que nasceu na Irlanda e escrevia versos elegantes, mas culminando na ideia de fazer o universo caber entre as quatro paredes de um pub dublinense. Fim da citação. Para Scholes, o gênio peculiar de Joyce, como ele dizia, só tinha guarida em uma noção expandida de poeta irlandês. Fazendo a ponte com o contexto brasileiro, os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, notadamente tradutores de poesia, dedicaram bastante tempo à tradução de trechos de Finnegan's Wake para o Panorama, que brotou no Jornal do Brasil em 1957 e floresceu de edição em edição até a quarta de 2001. Podemos dizer que os tradutores brasileiros concordam com Scholes em que Joyce foi poeta, embora talvez não pelas mesmas razões apontadas por Scholes. Espero que tenha ficado claro, nesta brevíssima reflexão, sobre os aspectos visuais dos textos de Joyce, duas coisas, na verdade, né? A certeza da impossibilidade de se classificar grande parte de sua obra e, em segundo lugar, a necessidade de se repensar a denominação de romancista como principal predicado do nome de Joyce. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Muito obrigada, e obrigada pela paciência de todos aqui na nossa troca de slides. Agora eu vou chamar Gabriel Gerhardt, que vai fazer a comunicação, os escritos ópticos de Bob Brown, Máquina de Ler. Te aviso em 5, né? Ok, vou começar já compartilhando a tela. Vem normal? Sim. Ótimo. É muito incrível as duas falas e tem muito a ver, eu acho, e que honra estar nessa mesa. Eu gostaria de agradecer calmamente a todos os envolvidos, mas eu não tenho tempo para isso, eu prefiro gastar esse pequeno tempo introdutório para xingar esse governo tenebraz, claro, obviamente, e os golpistas adjacentes, comedores de cadáveres, vendedores de xarope. Dito isso, vou abrir uma tela aqui. É difícil saber por onde começar, porque é um processo tão longo. Eu estou já há quase 10 anos nesse processo e já começo logo a procrastinar quando imagino eu tendo que falar sobre isso em 15 minutos. Então, eu não vou falar muito sobre. Eu vou mostrar, meio que sem muita explicação por cima, alguns poemas caligráficos que eu imagino que as pessoas estejam esperando, porque o Bob Brown no Brasil, o pouco que é conhecido por essa caligrafia. No entanto, eu vou abordar um outro lado dele aqui hoje. E daí, por que eu digo isso? Eu não vou explicar muitas coisas e vocês serão obrigados a comprarem o livro o ano que vem,
porque lá tem muita coisa mesmo, muitas anedotas, muitas descobertas sobre a vida do Bob Brown no Brasil. E então é isso, vocês têm que ficar de olho no lançamento ano que vem. Essa é a capa do livro, feita pelo Diego Ribeiro, grande designer baiano, maravilhoso, em cima de uma pichação que eu fiz desse caractere não alfabético, né? Essa coisa que vem lá da época do Manúzio, esse símbolo tipográfico, essa folha coração que eu fiz no muro. O Augusto é o culpado, né? Foi o Augusto, é do Augusto a culpa dessa minha curiosidade pelo Bob Brown. Essa é a página de jornal da publicação original do texto do Augusto, 7 de janeiro de 1965. Deixa eu ver se eu dou alguns zooms aqui. É o texto, como se diz, notícia que permanece notícia, novidade que permanece novidade, um texto de já mais de 55 anos e que ainda é o que vale assim, para a gente aqui entender um pouco da obra do Brown. Depois esse livro foi publicado na Margem da Margem, e na época, quando eu comecei essas pesquisas, eu só achava material do Bob Brown na web mesmo. E justiça seja feita, eu lembro que das intermináveis pesquisas que eu fazia na internet, uma única pessoa eu encontrei fazendo esboços tradutórios do Bob Brown, e essa pessoa se chama João Queiroz, o semioticista, que está presente, inclusive eu vi ele aí por umas mesas, não sei se ele está presente nessa, mas eu vi ele transitando aí em algumas salas. E aqui deve estar muito pequeno, eu peço para vocês abusarem aí do zoom no celular, porque não precisa se apegar à tela inteira, não. Aqui é um parágrafo que eu extraí do meu texto introdutório, que vai estar no livro, é um texto longo, que conta várias coisas, eu selecionei esse, que é o seguinte: em janeiro de 65, Augusto de Campos publicava o texto Bob Brown, Poemas Óticos, no suplemento literário do Estado de São Paulo, e assim escrevia sobre o poeta estadunidense, porém expatriado. Nome inencontrável nas antologias ou manuais de literatura moderna, ou ainda, estranhamente marginalizado na própria faixa marginal de vanguarda, inclusive entre seus conterrâneos. Passados 55 anos do sinal de fumaça emitido pelo poeta de Campos e Espaços em Terra Brasílis, trago à tona esta edição, eis aqui em seu frescor o coração processual exposto de uma aventura tradutória em obras, Bob Brown, Back to Brasil. Por que eu digo Bob Brown de volta ao Brasil? Hã? Passaram 5, que você me pediu. Oh, putz, claro que eu ia me atrasar. Porque o Bob Brown, isso o Augusto não sabia, o Bob Brown morou no Brasil. Morou no Brasil em 1919 até meados da década de 20, e depois ele viaja muito pelo mundo inteiro e retorna na década de 40, bem naquela época da política da boa vizinhança, na mesma época que o Orson Welles vem para o Brasil. O Bob Brown vem para o Brasil e se estabelece em Petrópolis, onde mora até 54. Inclusive, ele é meio que obrigado a ir embora por causa da política ultranacionalista do Vargas. Inclusive, ele vai embora, é parecido com Oswald nesse sentido, porque o Bob Brown era muito rico e vai embora daqui do Brasil muito pobre. Ele não teve nem direito a vender as suas propriedades. E essa é uma imagem de ele em frente a uma padaria, uma panificadora em Petrópolis, festejando aí, porque ele que fornecia os suprimentos aí para essa padaria, ele e os funcionários. E no livro vai ter muitas anedotas. Tem indícios de que ele tenha encontrado o Claude Lévi-Strauss aqui, porque o Lévi-Strauss foi atrás dele, porque ele já tinha ido para a Amazônia, porque ele escreveu junto com a Rose Brown o livro Amazing Amazon. Então, ele foi uma referência, o Lévi-Strauss foi consultar ele antes
das viagens. Aqui, ele trabalhou muito com livros de receitas, etc. E tal. Ele era comunista. Na década de 10, colabora na revista The Messes, e onde o John Reed era um dos principais colaboradores. Mas eu vou ter que passar. Essa é uma imagem do Duchamp. Em 1917, Bob Brown publica na Blind Man, na revista do Duchamp. E aqui é o interessante, porque o Duchamp, que é uma unanimidade aí, né? Quando várias palestras de poesia visual citaram ele, e você olha aqui no verso, o verso é o poema do Bob Brown. Você veja, então, que era frente e verso, tinha toda uma ideia de ready-made, handmade, bem já aguçada para a época, assim, 1917. Aqui é só algumas imagens do processo, o que vocês vão encontrar no livro também. Eu cheguei, depois de um processo muito longo, eu cheguei mesmo no Picho como a melhor tradução caligráfica. Aqui é o tradutor e editor entrando de vez na viagem, entrando no livro. E não vou ler a dedicatória, eu vou passar agora para outras páginas, porque assim, eu queria trazer aqui, pena que o Rafael já saiu, porque eu vou falar de uma outra linha, não a caligráfica. O que pode uma linha? E o Bob Brown também sonhou com a máquina de ler, estudou muito isso, pesquisou tecnicamente isso, a Reading Machine, e consistiria numa linha, numa infinita linha, onde abolisse paginação, etc. e tal, seria uma linha infinita passando diante dos olhos do leitor. Então, eu vou pôr aqui uma outra coisa e vou fazer uma leitura. Espero que vocês consigam enxergar aí. A palavra escrita não se equipara à nossa era. O cinema falado é o grande culpado. Mas luminosos ou filme-letras, quem os tivera? Sou a favor de novos métodos de leitura e escritura e acredito que o leitor antena, quando compra algo para ler, merece encher os olhos. Penso que o objetivo ótico da palavra escrita foi soterrado num terreno remoto. Estou na rua por uma revolução ocular do globo. Prusto-me de Joy em James Joy. Eu regurgito Goethe. Prefiro a palavra micos completa de I. Cummings à escrita cama cuneicume cômoda de R.L. Stevenson. Não tesouro o nome de Tisara. Transition é meu transe. Me banho em Apollinaire. Serei o último homem da ralé de retórica Rabelais. Quando jovem, espiei através do vão da fechadura os Cavaleiros Negros de Stephen Crane. Cheirei seu sangue de tinta que trinca como leitura corrida por meu sangue nos olhos. Blasfemei palavras grávidas em Blake. Cresci rebelde com Rimbaud. Sou um it maníaco. De tanto panguar na página em branco, repousada como pobre Yorick em Tristan Shandy, peguei a visão. Aprendi a escrever marginalha sem palavra alguma. Eu me vi literalmente feliz e vibrante, escrevendo tudo sem fazer literatura. Claro, quebrar a palavra e então espalhar todos os pedaços quebrados dentro de um caleidoscópio portátil. Mas manter um pedaço de cada estátua estilhaçada, um braço de cada Vênus como um exemplar de pedraria. Conservar o pelo do cachorro que você mordeu no comercial enlatado. Mata borrão. Assim o fez. Agora usado apenas no plural, prensando as páginas de uma bíblia-bíbula para servir como pé de cabra, torta ou lanche de dados para a degustação de futuros arqueólogos ao fim dos últimos dias de paupéria americana. Demóstenes demorou muito tempo treinando antes de saber o suficiente para não engolir as pedras. Demorou 30 anos para Whistler aprender a atirar a lata de tinta sobre a tela. Joyce demorou quase o mesmo tempo para disparar uma palavra foguete no céu exletrado. Ele disse ter shakespeareado seu tempo. Talvez ele tenha apenas shakespeareado. Demorarei toda uma vidinha para criar uma criação e minha criação poderá ser uma palavra, muitas palavras ou simplesmente mais cor e sentido à vida, radiodifundindo tudo sem fazer literatura. E certamente leituras sendo feitas por máquinas em tempos de novos tempos. Opero nas palavras, faço firulas e depois fissuras, referência, fantasia do baile do bal. Esta é minha especialidade. Estou nisso há 25 anos e nunca perdi uma capitular. Por 8.890 noites eu arrastei voluptuosas valizes de palavras para casa e as dissecava via raio violeta antes de cair no sono. Escapo do meu micro e do meu escopo, respiro misticamente 26 abracadabras,
uma para cada letra do alfabeto, e vou nessa, com nada além de minhas mangas arregaçadas. Mas, devido ao cansaço, não vou recontar essa recôndita história. Eu só queria que vocês pudessem levar da comunicação oral desta tarde a imagem de um deslumbrado programático trabalhando com pequenas palavras entre réplicas e parafernálias cabalísticas, referência o pinçador de Rodin, dissecando para vocês palavras titubeante em tuas chuletas, tocando bebopes com apertados pés, escorrendo através de os, adenodais, zipando em zigue-zagues unidos, fórmula, palavra e eu somamos um. Basta que eu dobre meu dedo num gesto de palavras, ave palavras, pairam sobre ele paurando. Existem parteiras de palavra e palavras especialistas. Para realizar uma cesariana é necessário um especialista. Para dar à luz em parto normal, cabeça ou pé primeiro, tudo o que necessitamos é de uma parteira. Só selvagens e especialistas mordem o cordão umbilical. Parteiras invariavelmente o cortam com a faca fria que enferrujou no Jardim das Horas. O português, antropófago, transformou o ser ou não ser a questão de Hamlet em to be or not to be, that's the question, calcincultando-nos. A partir de testes laboratoriais, eu provei que as demoradas palavras de Guta Percha, quando esticadas ao limite de sua elasticidade, invariavelmente estalam e atingem o experimentador bem no nariz com inesperada violência. Leques de palavras cruzadas insuflando os pulmões intelectuais dos tempos, fole filológico com línguas de fôlego para afagar o fogo que a foto flama, a lama reformará. Eles me deixam branco, cruel, cru. Eles cruzaram por mim os meus dedos, cruzaram meus olhos. Cristo, como ele deve ter sofrido. Fazer trocadilhos é tão perigoso como trocar tiros. Sem TNT, impecavelmente banguelas, ópticos, os trocadilhos goma de mascar, ao contrário dos de crânio escancarado no maxilar, não são tão arriscados. É pouco provável que eles saiam na mão. É possível produzir inofensivas cócegas nos olhos sem dar sorte ao azar, mas sem experimentação, não sem experimentação. Alquimistas amadores, ao tentarem magnetizar a mística das expressões oraculares em palavras fórmulas rosacrucianas, vão achar conveniente manter seus narizes totalmente tapados devido à emissão de gases tóxicos. Experimentadores sociais em belle lettre compreenderão que o paladar para com palavras incorporadas é tão exigente como uma anfitriã de campana que emula belas luvas verdes para degustar a entrada de oliva. Mas não deixe que isto faça de você um modesto jasmim dos poetas. Tente todas as boas novas formas, uma de cada vez ou todas juntas. Recreie com romboides, leve para casa um hexágono para dar à sua etaíra o espaço. Tecelagem de palavras tecem agradáveis padrões, oxigenando a retina oxidada, agora que quase não existe mais escrita retórica, nem recitais de canções de Ninar literárias, exceto no rádio, na hora de dormir. Eu temo por minhas palavras somente quando broncos, roucos, egocêntricos, flibusteiros de palavras esquecem de tomar seus trecos e passam por mim trôpegos com bafo de bêbado, brandindo símbolos de ferro quente, com laços escritos em torno de suas cabeças cabaças e gritando: escreva-as, cowboy, escreva. Mutilar palavras para algum aguça o apetite. Para mim, olho nos olhos e a boca torta de maçã. Morro de medo dos acres cavaleiros arengatangas roosevelianos da palavra que nos intimidam a voltar ao latim lambão de nossa juventude para expressões completamente esotéricas, ou nos jogando dentro de uma piscina de tinta cintilante com jargões de ladrões ciganos, ou ainda inventando para nossa punição um código internacional de palavras indecentes, como se descobriu no Brasil. O ar sobre mim se torna nebulosamente espesso, com 171, Zé Povinhos, gatonetes e coachichadores me extorquindo. Estou de 4, amordaçado por caçadores selvagens da palavra paulada. Vão acambar ambages e bombasticamente me fervendo numa sopa de alfabetos. Eu que abebero minha sopa de alfabetos delicadamente pela borda da lua. Se se trata de palavras, meu coração é uma fagafinha, não suporto vê-las carcomida. Uma longa barba de baba sai dos meus olhos de ostra. Eu choro e traduzo essa visão babaca, assim como Lewis Carroll chorou e traduz até hoje em sua cripta brilhosa. O globo está novamente ameaçado por uma guerra civil, fragmentando-se em sociedades brownings, modernas, pequenas, exclusivas, escavadoras de palavras, frases dúbias, atrás e alhures, coçando o casco. Não é tanto a Browning que deve ser temida, mas os brananões que se seguem uns aos outros, e você lá no meio. Guerra desgarrada, as palavras que serão derramadas, e estes medíocres revolucionistas do mau negócio, por muitos anos bisbilhotaram e decapitalizaram todo o vocabulário, reduzindo suas caixas.
Ah, as palavras que estragarão, atrocidades de palavras, balas alemãs. Eu tremo, lanço, balanço. Penso em todas aquelas palavras felizes, lúdicas, balbuciantes, campainhas labiais, trava-línguas maternos atrasados por sanguessugas, sugando a redundância revolucionária, puxando essas tetas de pontas tenras. Eu estremeço só de ver pensar. Palavras órfãs, gêmeas siamesas apartadas e jogadas para mostrar os dentes aos gatos siameses. Eu não quero expô-las a uma epidemia de onomatopeias, forçando-as à anemia perniciosa dos germes da aliteração, extintas em troca-tiros, mordidas por grosseiras palavras piolhos, pedantemente paranamasiadas por carpintores de parede. Simplesmente não suporto vê-las honorificabilitam latim tipizadas numa atediante monotonia. Prefiro-as exatamente como são, felizes, hedonistas metonímias imprudentes. E ainda assim, eu quero que as palavras se façam livres. Eu só estremeço em pensá-las se fazendo livres.com. O direito do escritor de estar à vontade com as palavras é óbvio. Palavras são sempre indefesas e nunca totalmente virginais. Mas temo que podres tumores de palavras malignas possam ser enxertados. De novo, eu não quero dizer curtas, curtidas, 4 letras clássicas, mas as de 14 pernas, lecherridinosa, centepedicular, ampapafibicimal, encondromatite. Gabriel, desculpa, Acabou? mas o seu tempo acabou. Sim. Tá bom. Bom, gente, me desculpa interromper. Foi uma sessão emocionante. Não tínhamos tido ainda questões técnicas. Parabéns, Gabriel, parabéns, Vitor, e parabéns, Rafael, que acho que teve que sair. Então, infelizmente, gente, com esses problemas, a gente tem outra mesa que vai acontecer aqui nesta sala mesmo, em 10 minutos. Então, o que eu vou pedir desculpa aos apresentadores e vou pedir para que, se alguém tiver alguma questão, que encaminhe aqui pelo chat, e a gente pode continuar conversando pelo chat ou por e-mail, pode enviar para o e-mail da jornada que a gente encaminha aos apresentadores, ou também vocês podem se convidar aqui pelo chat para entrar no nosso Open Bar, quem quiser continuar. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Obrigada, Gabriel. E obrigada, Rafael. Vocês querem dizer alguma coisa rapidinha, Vitor e Gabriel? Não, peço desculpa, porque eu pensei que você estava me avisando que estava acabando. Eu te avisei, eu tentei te avisar uma vez. É que rola um transe. Eu imagino. Só agradecer pela participação de todos, a presença, foi muito legal falar de Joyce para vocês. Deixei meu e-mail, a gente pode continuar a conversa, claro, vai ser um prazer. Parabéns, Gabriel, excelente fala, parabéns a todos, gostei muito. Lamento muito a interrupção assim, tão forçada, porque ontem, por exemplo, foi até às 16 horas, né, não foi interrompido de uma maneira assim tão brusca, mas tudo bem. Nós temos a mesa seguinte, bem. André, e às vezes está na outra sala, essa é a sala que tem a mesa na sequência. Sim, mas ontem a gente teve esse problema na minha, né? Quando entrei às 16 horas, estava lá uma mesa estava acontecendo. Então, você ainda tem assim 10 minutos faltando. Então, podia ter esperado o Gabriel terminar. Ele já tinha contado o tempo. Achei um pouco falta de sensibilidade, mas tudo bem. Fica aqui meu protesto. Tá bom. Mas a Ju está em casa. Ju está em casa. Inclusive porque temos que preparar a sessão seguinte. Vejo que o Walter já está aqui, a Simone também, e Lenora, não sei se já está. Sim. A Lenora está aqui também. Boa tarde a todos. A Lenora enviou... Boa tarde, Walter. Vocês querem fazer um teste de apresentações? A Lenora enviou, está com o Caio, né, para a projeção. Pois é, eu posso tentar. Desculpa, que eu já estou entrando aqui, tudo bem? Pena que eu não pude assistir o que estava anterior, mas, enfim.
Eu queria fazer um teste aqui, pode ser? De compartilhar a tela, porque daí, se dando certo... Sim, claro. Eu também gostaria.